Tô voltando já pra cozinha, porque como eu já falei pra você, a Andréa Zácaro tem dicas importantíssimas. Eu vou levar o computador, porque eu abri pra perguntas e você pode mandar a sua. Quer saber como congelar direitinho os alimentos? Tem alguma dúvida aí? Pode mandar pra gente, revistadacidade.tvgazeta.com.br. Oi, de novo. Olá, de novo. Mais um beijinho. Vamos. Você trouxe aqui uma série de alimentos, inclusive crus, né? Isso. E outros já cozidos. É. Tem diferença no armazenamento desses dois tipos de alimentos na hora de congelar? Tem. A grande preocupação é que com o alimento cru, ele está mais suscetível à proliferação de bactérias. Tá. Né? Então, por mais limpo o local de compra, quando a gente chega em casa, tem que tratar desse alimento rapidamente. Tá. Com o alimento que a gente tem pré-preparado, se a gente fez uma carne de panela, fez uma feijoada, fez alguma coisa que quer guardar, também tem que tratar, porque tem que resfriar adequadamente para congelar sem prejudicar o aparelho, né? Na verdade, por causa da temperatura. Quando o alimento é cru, né, legumes e tudo, cada um tem uma particularidade, né? A ideia é saber tratar da maneira adequada para que quando você descongele depois de 3 meses ou 6 meses, o alimento esteja íntegro. Eu trouxe vários exemplos aqui pra gente tratar. Vamos começar falando para dar tempo de falar o máximo possível? Isso. Primeira Tá. coisa que eu queria é, sempre que for lidar com alimentos, prender cabelo, colocar uma roupa limpa, Lavar as mãos. tá em ordem, chegou de casa, do mercado, não sei o que, vai lá, toma um banhinho, deixa tudo limpinho e entra pra cozinha. Tá. Sempre ter um álcool em gel, alguma coisa que você possa manipular. Eu costumo dizer que a Deixa eu aproveitar utilização de luvas dentro de uma cozinha não é a coisa... Eu lavei a mão antes, né? Mas a utilização de luvas numa cozinha não é a coisa mais adequada, porque não necessariamente a luva mostra que sua mão tá limpa. Tá. Então, já que a gente vai trabalhar em casa, pode estar com a mão limpinha, passa um álcool em gel, de preferência esses 46 que não é tóxico, né? Então, e a gente pode manipular. Eu vou começar com o filé mignon, que ele tá aqui chorando para ser cortado. E a ideia é assim, qualquer corte de carne que a gente compre, você chegar em casa, você não vai utilizar 1 quilo, 2 quilos de carne. Você vai porcionar isso para utilizar durante o mês todo, ou durante a semana toda que seja. Então, assim que chegar, é interessante você tratar só das carnes. Tá. Depois tratar só dos legumes, depois tratar só de outras em separado, né? Então, pegando uma peça, eu vou pegar a peça de filé mignon e vou mostrar como é que dá pra gente tratar disso daqui de uma maneira mais adequada. Tá, você tá falando do filé mignon, mas poderia ser uma peça de qualquer outra carne. Qualquer outra carne. Pode ser uma peça de patinho, enfim, um acém. Qualquer carne que você for trabalhar, dá pra fazer de maneira adequada. Antes disso, eu já fiz uma coisa que, na verdade, pra mim, prejudica um pouco. A ideia é você vai tratar, como é que você vai armazenar? Primeiro, escolha aonde você vai armazenar para saber o tamanho da porção que você vai cortar. Então, por exemplo, os filés, eu costumo armazenar dessa maneira, né? Então, aqui dá pra ver, eu coloco já tá cortadinho. 3 filezinhos aqui, 3 bombons de filé, e eu podia armazenar de outra maneira, né? Então, pros filés, eu acostumo esses com esse plásticos, plástico. então, que tem esse fecho... Não sei como é que chama isso. Eu também não tô lembrando só do nome não. fantasia, mas não pode falar. Não. Esse que dá esse cliquezinho. Isso, que você consegue vedar bem. Isso São é bem muito indicados importante. para carne. Todas as embalagens que vão ser utilizadas no refrigerador, no congelador, tem que vedar muito bem o alimento. Tá. Então, plásticos mais simples, como esse frango que eu trouxe aqui, se puderem mostrar, este daqui é um plástico muito fino para carne, não é indicado, né? Tá. Porque ele tanto pode passar o cheiro da carne para outros, e aí você congelou um salmão, o seu filé vai ficar com um cheiro de salmão. Tá. A sua salsinha vai ficar com cheiro de salmão. Tudo E depois vai que ficar com cheiro. congela, a água também pode Vazar do alimento. vazar e pode Exatamente. causar aí um rasguinho no saquinho que é muito fininho mesmo. Olha, por exemplo, vamos supor que eu queira mas congelar pode ser esses colocado daqui. também em embalagens plásticas como Isso. aquelas ali, né? Eu só não tinha direcionado para lá, mas eu trouxe todas as embalagens, quase todas possíveis, né? Tá. Então a ideia é se separar da melhor maneira. Dessa forma a gente consegue otimizar o espaço do congelador, né? Então nada mais é que organizar o seu congelador. Então eu já separei 3 embalagens dessa. Vou pegar o corte de filé. Esses saquinhos são reaproveitáveis, né? São. Só que tem que tomar muito cuidado na hora de lavar esse saquinho. Eu vou só cortar alguns, só para mostrar para você como é fácil. Enquanto isso, você vai respondendo a pergunta da Margarete, que ela tem uma dúvida aqui, André. Ó. Bom dia, Regiane, bom dia para você também. Margarete, obrigada pela sua pergunta. Onde eu moro, às vezes, tem picos de energia elétrica. Ela gostaria de saber quanto tempo os alimentos, as carnes, os lácteos, podem ficar fora da geladeira. Na verdade, não pode ficar fora. Tem que deixar dentro, né? Mesmo a geladeira, acabou a energia, a geladeira vai manter uma temperatura por um tempo. Se não abrir a geladeira, por 24 horas dá para fazer isso. Tá. Dá para deixar os alimentos, tanto os congelados quanto os resfriados, com a porta fechada. Se não abrir a geladeira? Se não abrir, pode deixar lá tranquilo. Entendi. Então, cuidado nesse momento. Mas é difícil a gente ficar 24 horas sem abrir a geladeira, né? Então, mas se acabou a força, não abra. A ideia é essa, acabou a força, não mexa.
Então, olha só. Pede uma pizza. Eu separei só um pouquinho. Para não ter que mexer na geladeira. Deixa bem fechadinha lá, mas normalmente não fica 24 horas sem força, né? Costuma voltar mais rápido que A ideia é isso. não ter muito alimento na geladeira, né? Ter só aquilo que você vai usar. Tá. Então, veja, eu separei alguns filezinhos só para mostrar. Mas em 24 horas pode ser que as carnes descongelem? Não. Se ela estiver no congelador? Não. Não descongelam? Não descongelam. Tá, então pode ficar Pode deixar tranquilo. Eu vou colocar aqui, arrumar bonitinho 3 filés. Que é importante lembrar que uma vez descongelada a carne crua, não pode ser congelada de novo nesse mesmo estado crua, né? Só depois de cozida. Só. Você pode descongelar, vamos supor que eu queira usar esse filé hoje, descongelei o filé e vou congelar novamente, né? Ah. Então eu pego esse filé e vou cozinhar, fazer uma preparação e congelar a preparação. Então veja, eu coloquei aqui o filezinho, eu vou puxar bem, tirar bem o arzinho dele e vou dobrando. Olha que simples. No que eu dobrei aqui, eu já vou tirar todo o arzinho que tem dentro dele, né? E vou puxando o ar pra mim, né? Tá. Se eu conseguir tirar todo, e na verdade dá pra tirar, sobrou um pacotinho de filé bem vedadinho. E eu vou fazendo isso com todo o filezinho que eu vou trabalhar. Tá. Então essa é uma forma de guardar. Eu adoro o jeito que você faz, Andréia. Fica tudo tão bonitinho. E aí eu posso pegar mais 2, 3 filés, vou colocar o meu montinho de filés e vou guardar no congelador. Olha Na isso. minha casa, simples, eu né? posso levar lá já? Pode. Na minha casa, eu costumo colocar, quando eles já estão congelados, eu coloco aqui. Na porta. Enfileiradinhos. Esses que estão durinhos dá pra ver. Depois de congelados dá pra fazer aqui isso. na porta e vou otimizando o espaço da minha geladeira. Enquanto ele está mole, dependendo do jeito que você colocar, ele vai congelar duro. Tá. Então eu, quando estou tratando, eu coloco todos eles de uma maneira que fique retinhas, né? Não dá pra ver, mas coloca de maneira retinha aqui no final. Não, tudo bem. Só deixar ele bem retinho assim, porque ele vai congelar retinho. E depois, para empilhá-lo, é muito mais fácil. Certo. Tá? Eu vou fechar. Agora, para quem costuma comprar vários tipos de carnes, porque tem carne, claro, dá para você ver a diferença entre um frango e uma carne vermelha. Mas você compra vários tipos de carne vermelha e costuma condicionar de uma forma parecida, é importante você colocar uma etiquetinha, né? Lembrando qual é aquela variedade da carne e a data que você colocou ali, porque tem uma validade também no congelador, né? É que a ideia é o seguinte, quando você compra carnes, como a gente compra mensal, na minha casa entra mensal, eu costumo para essas carnes nem colocar etiqueta, porque em um mês já acabou. Você vai consumir tudo, tá? Se são carnes ou preparações que você vai usar depois de 3 meses, você tem que colocar a data de validade. Tá. E aí a gente tem diversas formas. Eu posso usar a própria fita e escrever com caneta numa fita, tranquilo, né? Deixa eu vir pra cá. Eu posso usar algumas etiquetas pequenas, grandes. A ideia é colocar em qualquer fita ou em qualquer etiqueta a data que você fez. A maioria dos alimentos dura mais de 3 meses. Preparações do tipo feijoada, uma carne de panela que você fez dura até 6 meses. Já preparada dura até 6 meses. Esta carne congelada que a gente fez aqui, a carne, o filé mignon que a gente guardou, ele pode durar de 6 a 12 meses, se bem acondicionado, sem ar dentro. Tá. Né? Então, vamos supor que a pessoa comprou algumas carnes e deixou na geladeira, sei lá, uns 2 dias até chegar o dia da validade dela refrigerada. Ah, não vou utilizar essa carne hoje, vou usar daqui a um tempo. Ela pode fazer o congelamento dessa carne sem problema. Pode. Estando mas ela dentro tem da data de validade. Então, mas o interessante é assim, se você chegou na sua casa e colocou no seu refrigerador, você tem que usar do seu refrigerador naquela semana. Não posso passar do meu refrigerador para o congelador? Não, você tem que chegar do refrigerador que está fora, porque o refrigerador de açougue, do supermercado, tem uma temperatura mais baixa do que o nosso da nossa casa. Tá. E, apesar de ser aberto, ele mantém a temperatura mais baixa. Na nossa casa, a temperatura pode variar muito e isso pode levar à proliferação. Então, o ideal é, chegue em casa, coloque embaixo só o que você vai usar e já congele tudo que você não vai usar. Já passe para cima. Quanta coisa, Eu coloquei aqui também já fiz errado já. Imagina! Eu coloquei aqui a carne moída, por exemplo, que a gente poderia manipular também. E aí separa no tamanho de porções que você usa. Vamos supor que eu queira congelar a carne moída suficiente para fazer, sei lá, bolinhos de carne moída. A carne moída é excelente ter no congelador, né? Sempre. Então, aí eu dividi, aqui tem meio quilo, né? Na verdade, eu vou dividir o meio quilo em 2 saquinhos. Veja que eu já deixei a borda do saquinho virada. Por que eu virei a borda do saco? Essa bordinha aqui que eu virei justamente para a carne não entrar em contato com essa parte daqui. E comprometer a vedação, Exatamente, só fica na parte de dentro, né? E aí, quando eu puxar isso aqui para vedar, na verdade, quando a gente trabalha em casa, eu quase não uso a mão que mexo na carne. Eu acabo trabalhando só com a outra mão para poder mexer em tudo ao mesmo tempo. Então vai lá dar uma lavadinha, se não tem habilidade de fazer com uma mão só, né? Tá.
Que você já viu que eu vim aqui várias vezes. Então, Andréia, né? vamos fazer o seguinte, quando você dá uma organizadinha rápida aqui, eu dou um recadinho e já volto, Lógico, tá? lógico. Inclusive, tem perguntas chegando aqui, tá bom? A gente vai aproveitar e pode deixar. responder essas organizar perguntas a carne também. já pra você. Tá bom? Obrigada, Andréia. E eu já estou de volta aqui na cozinha. Enquanto isso, já lavei a minha mão, a Andréia já está aqui com a gente. Olha, a Andréia deu uma acelerada aqui para dar tempo de falar do maior número de alimentos possíveis, tá? Para esclarecer o máximo de dúvidas. Enquanto você vai falando, eu vou falando pra você, passando aqui algumas perguntinhas que chegaram justamente sobre esses alimentos aqui. Tá, você tá falando sobre a carne moída, então, né? Eu coloquei a carne moída aqui, na verdade eu tinha separado em 2 porções e fiz o mesmo esquema da carne, né? Que é você tentar fazer. Por que eu fiz desse jeitinho aqui compridinho, assim? Se eu quiser usar meia, eu quebro o gelo no metade, eu uso só metade. Tira só a parte, não precisa descongelar. Exatamente, toda a não carne. Descongelo tudo. Tá. Também tiro todo o ar. E cabe mais fácil, né, no congelador, assim, cabe. como se eu fosse um hambúrguer grande. Eu coloquei aqui 2 já que estavam congelados que lá. E eu vou fazendo minha pilinha de carninhas congeladas lá no freezer. Tá. Não perde nada, eu posso deixar isso aqui no mínimo por 6 meses. Certo. Tá? Congelei o frango, na verdade o frango também. Eu dividi aqui meio quilo. Tem 3 filezinhos em cada um, 2 filés, 6 filés, quanto a família for usar, e você já congela tudo. Chegou do açougue, chegou da feira, chegou do mercado, pega toda a carne, trabalha, trata da carne e guarda. Com certeza você vai ter uma facilidade na vida para cuidar dessa carne, não vai perder nada, não vai estragar nada. E se a pessoa não precisar porcionar a carne, aquela quantidade que está no pacote é a quantidade que ela vai utilizar na receita, ela pode chegar do mercado e ir direto para o congelador? Não. Não? Não. Coloca numa outra embalagem. Tira a embalagem, então, do mercado, que fica Alguns com aquele sangue. Não, mas o sangue não tem problema nenhum. Não. Alguns mercados, eles colocam numa embalagem apropriada. Outros estão só num saco plástico fino. Então, você vai chegar em casa, ver se cabe numa embalagem diferente, acomodar numa que ocupe menos espaço no seu congelador e guardar bonitinho. A embalagem adequada seria o quê? Aquelas bandejinhas de isopor com um papel plástico filme em cima? Então, essas de isopor eu não acho tão adequada. Apesar de ser permitido, eu não acho tão adequado. Eu acho adequado você tirar todas as de isopor, colocar em embalagens plásticas que você consiga visualizar. Essa de isopor é com filme. Tá. E este filme, que eu tenho aqui a ideia dele, né? Que é aquele filme plástico, fura com facilidade. Ah, tá. Então você Mas consegue você passa furar, 2 camadas e a embalagem, se estiver aberta, a carne vai ressecar e queimar completamente. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de carne, você mostrou aqueles saquinhos ali que são muito legais. O Ian Tavares, de Belo Horizonte, bom dia para você também, Ian. Ele gostaria de perguntar para a Andréia se é preciso higienizar, lavar esses sacos plásticos antes de utilizá-los, a primeira vez e nas próximas. Não, a primeira vez não. Não. Primeira vez ele já vem completamente higienizado. Tá. Como a gente está nessa política de economizar e não fazer tanto lixo, a ideia é que você reutilize esses sacos. Tá. Os de carnes, eu fico mais apreensiva na reutilização, porque realmente ele tem que ser higienizado com detergente, a gente tem que colocar alguma... Tem que secar muito bem, deixar alguma solução clorada, passar rapidinho lá e deixar ele estendidinho, secando bastante, não pode ficar úmido lá dentro. Tá. Então tem que dar um jeito de secar muito bem, não é pendurar no varal lá, céu aberto, tendo moscas e algumas coisas assim. Mas dá, numa lavanderia, dá pra ele ficar bonitinho lá, fechadinho, e ele seca rapidinho. Vamos mostrar então outros alimentos? Por exemplo, arroz com feijão. Você vai falar de cebola primeiro? Não, pode ser o arroz e feijão. Eles estavam aqui prontos, você fez arroz e feijão, sobrou. O que você vai fazer com a panela grande de arroz e feijão? Congela as porções. Então você trabalha a semana inteira, não tem tempo de fazer nada, congela. Faz de uma vez só? Só muito cuidado. O feijão congelado, ele causa mais flatulência do que o feijão não congelado. Sério? Mesmo deixando de molho de um dia pro outro? Não, aí que vale o segredo. Então realmente, pelo amor de Deus, quando você for congelar os alimentos, grão de bico, lentilha, feijão e todos esses que causam mais gases, mais flatulência, deixe de molho e retire grande quantidade. Então, olha aqui, sobrou uma porção desse pote, eu peguei desse pote aqui, já pus 2 embalagens aqui na frente, já tem 2, e eu podia embalar um monte, né? Tampei, coloquei a data de validade nela, que eu posso escrever como esferográfica na própria tampa e depois sai com álcool, ou eu posso colar uma etiqueta. Aquelas canetas que escrevem CD, né? Isso. A Ana Cláudia está perguntando sobre o feijão. A melhor maneira de congelar o feijão é temperado ou sem tempero? Não, pronto. Pronto, pode temperar normal. Consumo. Depois de descongelado, posso manter na geladeira por quanto tempo? Ela pergunta. No máximo 3 dias. 3 dias no máximo. Ele perde a qualidade. Se você quiser fazer ele sem tempero, para jogar o alho na hora, fritar a cebola e reconstituir esse feijão, ok também. Tá. Eu acho que porcionado tem que estar pronto, porque você vai tirar de lá, esquentar no micro-ondas. Aliás, embalagens que vão direto pro micro-ondas. Tá escrito no rótulo das embalagens, freezer e micro-ondas. As embalagens mais moles, elas distorcem no micro-ondas e soltam substâncias químicas. Aquela que a gente não quer então de jeito nenhum, né?
Farinha feijoada de rosca também dá. pode congelar? Feijoada também dá para congelar. Dá? Eu trouxe mesmo molho com os pertences, pronto, tudo? qualquer coisa. Tá. Cebola também dá para você congelar e deixar prontinho. A Ana pediu para mandar um beijinho para Giovana, para a filhinha dela. Beijo para você, lindinha. Só tem uma coisa que eu queria mostrar rápido. De brócolis ou qualquer legume que você for fazer, que tem um processo chamado branqueamento. O que é? Que é colocar em água fervente. Eu não vou fazer o processo porque ele demora um pouco. Tem que deixar alguns minutos em água fervente. E depois de colocado em água fervente, resfriar rapidamente em gelo. Exato, fazer o choque térmico. Então, colocou para cozinhar, vamos supor, brócolis, cenoura, chuchu, coloca para cozinhar, deixa, conta até 10, retira, escorre, dá o choque térmico e congela aberto no congelador. Põe numa travessa, deixa ele aberto. Depois que ele congelar, você coloca dentro de saquinhos e guarda. O tempo que eu vou deixar na água fervente varia de legume para legume? Na grande maioria, você média, pode deixar 10 minutos. Não 10 minutos, são 10 segundos. É rapidinho assim. É branqueamento. Você coloca lá, não deixa nem um minuto, pode retirar, resfriar rapidamente. É só para dar aquela pré-cozida e manter as características originais do alimento depois do descongelamento. Porque senão ele queima com facilidade, escurece, modifica a cor, a cenoura fica estranha e todos eles. Alguns alimentos que não podem ser congelados, maisena, maionese, creme de leite, sabe essas coisas, cremes, todos esses, eles pedem um pouco a textura. Macarrão só cozido, sem molho. Macarrão sem molho. Se você for fazer o macarrão, tem uma coisa muito interessante, que é a gelatinização do amido. Quando você pega o macarrão, cozinha o macarrão e coloca ele no congelador, cria a gelatinização. Ou seja, para um diabético ou uma pessoa que tem uma intolerância maior aos carboidratos, congelar o macarrão, a massa, faz com que você absorva uma quantidade um pouquinho menor. Então faz porçõezinhas, passa pouco azeite ou pouca coisa, só para ele não grudar muito, mas você faz ele prontinho e já fica pronto para o uso depois. Tá certo. O legal desse assunto é que ele nunca se esgota, né? Sempre sobra assunto para uma próxima pauta. Então a Andréa está convidada para voltar, com certeza. Andréa Zácaro, eu vou deixar aqui o contato para você mandar um e-mail, qualquer dúvida que você tiver. Andréa, sem o i, Andréa, @zácaro com 2 cs.com.br. Muito obrigada de novo. Dicas importantíssimas. Eu aprendo tanto cada vez que a Andréa vem aqui. Obrigada de novo, viu, linda? Até uma próxima. Até.